tarde. Boa tarde, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Aqui tudo entrar com calma, exatamente, que é para não se atropelarem uns aos outros. Boa tarde mais uma vez a quem nos acompanha pelo Facebook, pelo direto. Boa tarde, boa tarde. Esperar mais um bocadinho, está bem? Que entre mais pessoal. Boa tarde. Hoje nem escrever, só 2 pessoas é que escreveram boa tarde. Que preguiça! Está tudo preguiçoso hoje? Ou já está tudo a pensar em amanhã? Mas primeiro há uma aula de código, atenção. Ok, obrigado por estarem todos a responder, boa tarde. Boa tarde, Ângela. Boa tarde, Gonçalo. Boa tarde, Joyce. A Luísa e a Thelma já disseram boa tarde. Boa tarde, Daniela. Muito bem. Alto, já está melhor, já estão a acordar. Agora falta o Gonçalo. Também já está o Gonçalo. Muito bem. Assim já gosto, assim já gosto. Ora bem, vamos esperar só mais 3 minutos, até às 18h35 para darmos início, ok? Mais uma vez, boa tarde a quem nos acompanha também através do Facebook. Vamos terminar hoje a hierarquia da sinalização com Ninos de informação, quem quer falar hoje? Quem falar hoje vai ter um presente. Um reboçado. Pode ser? Quem falar hoje vai ter direito a um reboçado. Depois pode-me cobrar à vontade o reboçado. Ninguém quer falar hoje? Oh, minha Nossa Senhora. Vocês ainda não perderam a vergonha? Não tivemos tempo de perder a vergonha? A Thelma já tem direito a 2, exatamente. Pois, exatamente. A Thelma à partida será fácil dar-lhe um reboçado. Ora bem, boa tarde, Tiago. Boa tarde, Marta. Acho que não me esqueci de ninguém. Vocês é que estão-se a esquecer de me dizer boa tarde. Ok. Marta, és tu que vais falar hoje um bocadinho? Está a valer o reboçado. Vai dizer que o reboçado faz mal. Eu vou pensar assim, ok, o reboçado faz mal aos dentes. O reboçado faz mal. Já temos doçarias que chegam, não é? Pronto, um copo de água para ser saudável. Boa tarde, Tiago. Ora, muito bem. 1 minuto para começarmos. Ninguém quer contar uma anedota, por exemplo? Ok. Marta, o prometido é devido. Portanto, esse talvez desaparece numa outra aula. Boa tarde, Fernando. Acho bem, acho bem. Vão-se preparando então psicologicamente, que é preciso mesmo. Não estamos aqui todos à vontade, portanto é preciso mesmo vocês se prepararem, ok? Para falarem um bocadinho comigo. Fogo, Deus me livre.
Olha, sabem o que é preciso ter para vocês? Sabem? Olhem ali para trás. Paciência. Olha. Não levem a mal, ok? Estou a brincar com vocês. Ora bem, está na hora, mais uma vez. Boa tarde a todos, ok? Boa tarde a quem nos acompanha também através do direto. E, como eu disse, estamos no módulo 6, ou seja, na aula 6 da unidade 1. Ou seja, continuamos e vamos continuar até à 11ª aula, até o módulo 11, vamos continuar a ser a unidade 1. Ok? Portanto, é basicamente o primeiro capítulo, por exemplo, a quem acompanha com o nosso livro. Ok? Portanto, aula 6. Vamos terminar a hierarquia da sinalização e vamos terminar a hierarquia da sinalização com as marcas rodoviárias. Ok? Relembrar rapidamente, mais uma vez, eu não quero estar aqui muito tempo à espera, ok? Vamos relembrar, e quero que escrevam aí no chat, mais uma vez a hierarquia. Primeiro, rápido, nem é preciso pensar, já repetimos isto mil vezes. Primeiro da hierarquia, agente, certo? Segundo, já vamos no segundo. Sinalização quê? Exatamente. Terceiro. Alguns aqueles esquisitos. Mensagem variável. Muito bem. Ok? Primeiro, agente. Segundo, temporários. Terceiro, mensagem variável. Quarto. Sinais luminosos. Ok, Marta? Primeiros, luminosos. Ok? Quinto, verticais. Certo? E por último, marcas rodoviárias, ok? Agente, sinalização temporária, sinalização de mensagem variável, sinalização luminosa, sinalização vertical, marcas rodoviárias, ok? Para que é que serve esta hierarquia? Para quê? Para nós sabermos a ordem de prevalência. Quando estivermos perante sinalização que representam tenham basicamente o mesmo significado, por exemplo, que nos deem ordens idênticas ou contrárias relativos, por exemplo, à situação do parar ou do avançar, no caso, por exemplo, da sinalização luminosa verde, avançar e o stop, parar, nós sabermos o que é que temos que realmente que fazer. Não pode haver dúvidas. Por exemplo, no caso específico e no caso mais falado, está verde, temos um stop, nós temos que avançar porque está verde. Porque a sinalização luminosa, quarta da hierarquia, prevalece sobre a quinta sinalização da hierarquia, que é a sinalização vertical. Ok? Posto isto, dentro das marcas rodoviárias, que é então a última sinalização da hierarquia, eu ao dizer que é a última sinalização da hierarquia, não quer dizer que seja a menos importante. Não. Ok? Agora, o que acontece é que em situações em que existe outro tipo de sinalização, nós podemos deixar de cumprir as marcas rodoviárias. Mas, obviamente, por si só, as marcas rodoviárias vão ter uma enorme importância na vossa aprendizagem, na parte teórica, na parte, obviamente, das aulas e no vosso dia-a-dia. Porquê? Nós vamos, por exemplo, dar uma das marcas mais conhecidas, que é a linha contínua, que normalmente é uma senso comum, vocês sabem, ok, eu não posso pisar nem transpor. Imaginem que vocês no vosso dia-a-dia pisam ou são vistos pela polícia a pisar uma marca desse tipo, uma linha contínua, ok? E simplesmente o que é que pode acontecer? Ficarem sem carta e ter que a tirar novamente. E até pode ser outro dia de terem tirado a carta. Certo? Portanto, atenção. Obviamente são marcas, vai haver marcas, umas mais importantes do que outras, mas todas elas importantes e todas elas vocês vão ter que, vamos obrigar a algum tipo de procedimento muitas vezes. Ok? Ou proibir de serem pisadas e transpostas, ou até, por exemplo, vai haver a parte das marcas orientadoras, que vai ser as setas, que vão ser setas de seleção e setas de desvio, portanto vocês vão perceber a diferença, o que é setas de seleção e setas de desvio, que muitas vezes vos vão orientar.
Posso-vos dizer muitas vezes que há indicações que somos dadas, por exemplo, no exame de condução, em que é, até a ordem contrária, sigam em frente. E vocês o que é que vão ter que fazer? Andará muitas vezes à procura no chão qual é a via de trânsito que tem a seta que vos permite seguir em frente. Portanto, isso vai existir. Portanto, isso é só para vocês perceberem a importância que vão ter as marcas rodoviárias, ok? No processo de condução, ok? Também, obviamente, e muito na parte prática. É importante. É, obviamente, agora, vocês começarem já a perceber o significado de cada uma e o que é que podem e o que deixam de poder de fazer perante as mesmas, ok? Portanto, vamos começar pelas marcas transversais, vai haver as marcas, desculpem, vamos começar pelas longitudinais ao longo da via, vamos passar pelas transversais, ok? Depois as tais marcas amarelas que eu falei no início, atenção, nem toda a sinalização de cor amarela vai ser de caráter temporário, porque mais tarde, quando chegarmos às marcas rodoviárias, vamos dar umas marcas amarelas que não são de caráter temporário, mas que nos, principalmente, e as mais conhecidas, vão-nos regular, por exemplo, a nossa paragem e o estacionamento. Como vai haver marcas de segurança, que são aqueles chapéuzinhos, certo? Que também são amarelos e não são temporários. Portanto, são marcas rodoviárias, fazem parte das marcas rodoviárias. Depois as tais marcas orientadoras de sentido, que são as setas. Depois os dispositivos, refletores e complementares, que são muitas vezes para tornarem até essas marcas mais visíveis, são colocados refletores. Depois aqueles delineadores que são nos rails, certo? Tem assim às vezes pela imagem vocês vão perceber melhor, que é quando são iluminados por uma luz, pela luz do veículo, refletem e nós ficamos a perceber melhor mais visível os limites da via, os limites muitas vezes até da faixa de rodagem, no caso das linhas mais visíveis. Depois também há a situação das linhas ou das guias sonoras, que já existem, que é para evitar, por exemplo, o adormecimento, não é? Quando às vezes estamos, aí devemos parar, mas enquanto acontece ou quando acontece, fazemos aquele barulho e nós normalmente despertamos, ok? Depois, nada a ver com as marcas rodoviárias, ou seja, já numa parte superior, seguinte da aula, vamos dar os sinais de condutores, que é aqueles sinais que os condutores, ou seja, momentaneamente e por tempo expressamente necessário, por exemplo, quando nos falta um indicador de mudança de direção, quando a gente vê que nos falta, por exemplo, as luzes de stop, ou seja, que é aquelas luzes que acendem quando nós começamos a trabalhar, nós podemos substituir momentaneamente esses sinais luminosos do nosso veículo, ok, os piscas, certo? Por exemplo, com sinais manuais. Portanto, comunicar com o outro através desses sinais manuais em substituição dos sinais luminosos do veículo. E depois vamos dar os sinais sonoros, ok? Se tem que ser breves, se não tem, se podem ser ou não utilizados como forma de protesto, onde é que podem ser utilizados, em que situações é que podemos utilizá-los, etc, etc. E depois os sinais luminosos especiais, que aqui eles referem-se à luz rotativa azul, que é para os veículos, por exemplo, prioritários, e a luz rotativa amarela ou alaranjada, que vai ser para outro determinado tipo de veículos, e vamos ver, ok? Vamos então só começar aqui com a situação do vídeo. Vou pôr aqui isto e aqui vamos então aqui ao vídeo. Já conseguem ver aí o vídeo? Sim? Pronto. Em relação às marcas rodoviárias, ok? Elas vão então destinar-se a regular a circulação e a advertirmos ou a orientar-nos simplesmente a situação das setas, como eu falei, para nos orientar em termos de sentidos, vai nos orientar no sentido, por exemplo, da parte de onde é que devemos parar o nosso veículo no caso do stop, por exemplo, ok? Etc, etc, etc. Portanto, obviamente, como eu disse, e por isto vão ser muito importantes. Regra geral vão ser de cor branca, existindo então algumas exceções, que também, obviamente, vamos ver, que serão de cor amarela. Ok? Vamos agora parar aqui um bocadinho e vamos começar então aqui pelas marcas rodoviárias longitudinais. Longitudinais porque é ao longo da via. Já conseguem ver aí o PDF? Sim? A imagem aí da linha contínua. Ou seja, sempre que a linha seja contínua, o que elas nos transmite, e principalmente é isso que vocês têm que
fixar é que nós não podemos nem pisar, nem transpor. Ok? Portanto, a linha contínua diretamente... A linha contínua proíbe a ultrapassagem. Não. A linha contínua não pode ser nem pisada, nem transposta. Isto é o que diz a lei. Depois, muito importante também é a situação de nós percebermos se essa linha contínua delimita vias de trânsito de sentidos opostos ou é uma linha contínua que separa vias de trânsito no mesmo sentido. Ok? Porquê? Porque ao pisarmos, ao transpormos uma linha contínua nesta situação em que o sentido é o oposto, a contornação que o condutor comete é uma contornação muito grave. Ok? Aqui, neste caso, pisar uma linha contínua que separa vias de trânsito no mesmo sentido, a infração já é só leve. Não existe grave, não existe a contornação grave na linha contínua. Ou é muito grave, separa vias de trânsito de sentidos opostos, ou então leve quando separa vias de trânsito no mesmo sentido. Atenção, a linha contínua, como a linha descontínua, vai separar vias de trânsito. Não vai delimitar nada. Não, aquela guia, lembra-se que nós chamamos guia, que é quando nós temos isto, certo? E nós chamamos, mas isto é uma guia, não é uma linha contínua, ok? A guia delimita a faixa de rodagem. A linha contínua ou descontínua, como vamos ver já a seguir, okay? Separa vias de trânsito. Ok? Portanto, atenção a esta situação do muito grave e do leve. Não existe grave. Pisar uma linha contínua nunca será uma contornação grave. Ou será muito grave, ou então será leve. Atenção, não se deixem iludir pela situação de terem até duplo traço contínuo. Ter duas linhas ou ter uma, esta é apenas e só mais visível. Portanto, obviamente, neste caso, e quando tem, é porque separa vias de trânsito de sentidos opostos, então é muito grave. Mas tanto é muito grave ter duas ou ter uma. Portanto, a diferença na contornação está a ver se separa vias de trânsito de sentidos opostos ou no mesmo sentido. Sentidos opostos muito grave, mesmo sentido leve. Tá? Acho que está mais que percebido. Linha descontínua. Obviamente, a linha descontínua nós podemos pisar e transpor. Independentemente de ser neste sentido ou neste sentido, nós podemos, obviamente, pisar e transpor para efetuar manobras. Ou seja, tem que haver uma justificação. Não é, ok, eu apetece-me ir para ali. Não. Obviamente, o pisar ou transpor uma linha descontínua será ultrapassagem, mudar de direção, invertermos o sentido de marcha, contornarmos um veículo que esteja estacionado. Ok? Portanto, temos que ter uma justificação. Está entendido? Portanto, é uma linha que pode, obviamente, ser pisada ou transposta. Depois temos a linha mista, e a linha mista será sempre composta por uma linha contínua e por uma linha descontínua. O que é que vocês têm que ver? De que lado é que está a descontínua? Ou seja, no caso apresentado, um veículo que venha neste sentido pode pisar e transpor. Um veículo que vá neste sentido não pode nem pisar nem transpor, porque a linha contínua está do seu lado. Portanto, imagina que tenho aqui um veículo, nós podemos, obviamente, ultrapassá-lo, por exemplo, e depois, obviamente, regressarmos à nossa posição de marcha. Portanto, é uma linha que pode ser pisada e transposta do lado dos veículos que circularem, certo? No lado em que existe a linha descontínua. Alguma dúvida? Aqui já é ao contrário, como vocês estão a ver aí. Eu vou puxar aqui outra vez atrás. Ok?
Ou seja, os que vão daqui podem pisar e transpor, e depois, obviamente, regressam. Os que vêm daqui, desculpa, não podem nem pisar, nem transpor. Dúvidas? Dúvidas? Fugiram todos. Dúvidas? Nada? Posso seguir? Mais. Ok. Linha descontínua de aviso. Vão começar a reparar de certeza absoluta. Ok? O que é que acontece? Normalmente, e se a via estiver bem demarcada, ou seja, se houver uma correta demarcação, os traços, quando é, por exemplo, numa reta, a meio dessa reta os traços são super compridos. Quando começa a chegar ao fim e vai ser linha contínua, os traços começam a diminuir de tamanho. Então esta linha aqui chama-se uma linha descontínua de aviso. Quer dizer que vai passar a ser contínua. Normalmente tem até umas setinhas, que nós vamos ver aqui o significado, daqui para um bocado vamos ver o significado delas. Tem assim umas setinhas, certo? Faz refresh, Joyce. É a tua internet. Faz refresh à página, por favor. Os outros estão a conseguir ver? Também não é nenhuma obra de arte, não é? Sim? Pronto. Faz refresh. Se for telemóvel, rapidamente sais e voltas a entrar. Às vezes demora a carregar a página. Ok? Portanto, o que é que acontece? Básico, nós vamos falar nestas setas daqui para um bocadinho. Portanto, nessa linha descontínua, descontínua de aviso, normalmente é acompanhado por estas setinhas a avisar-nos se, por exemplo, tivermos a iniciar... se quisermos iniciar uma ultrapassagem, temos de desistir da ideia. Porque já não vamos ter tempo de iniciar e concluir. Se estivermos a fazer já a ultrapassagem, devemos ir concluir o mais rapidamente possível, porque a linha vai ficar contínua. Portanto, existem depois estas duas situações de, ok, devo iniciar, não devo iniciar a ultrapassagem, porque já vai ficar contínua. Ok? Independentemente das setas, pelo tamanho das linhas, vocês veem, ok, está a ficar curto, vamos desistir da ideia, porque simplesmente vai ficar descontínua. Linha vai passar a ser linha contínua. E existe então a linha descontínua de aviso. Depois, mais um bocadinho aqui abaixo, que é para recarregar bem as páginas. Temos esta demarcação que simplesmente indica, e nós damos isto na sinalização luminosa, ok? Nós damos um sinal luminoso que tinha um X vermelho ou uma setinha verde. Que eu disse, isto sinaliza, certo? Uma via de sentido reversível. O que é isso? É uma via onde pode haver circulação de veículos para lá, como pode estar fechada neste sentido e estar aberta neste sentido. Ou seja, há uma alternância, ou poderá haver uma alternância de sentidos devido à grande intensidade de trânsito. Ou seja, dependendo da intensidade de trânsito e em que sentido esse aglomerado de trânsito existe, então eles abrem uma via de trânsito naquele sentido para escoar melhor o trânsito. As marcas que delimitam uma via de sentido reversível são estas. Portanto, sempre que olharem para o chão e virem isto, quer dizer que esta via aqui do centro é uma via de sentido reversível. Pode haver alteração do sentido. Como é que nós sabemos se ela está aberta ou fechada? Através da tal sinalização que nós damos, sinalização luminosa que nós damos quando damos a sinalização luminosa na aula 2, que é ou o X vermelho, que quer dizer que aquela via de trânsito está fechada naquele sentido, poderá, obviamente, ter a setinha verde em sentido contrário, estará aberta, até pode estar fechada em ambos os sentidos e simplesmente não estar a haver circulação naquele momento naquela via de trânsito, ok? Isto são a tal demarcação que nos indica a via de sentido reversível. Já agora, embora vamos lá na aula 8 a iluminação, todo o veículo que circula numa via de sentido reversível tem que utilizar as luzes médias ou luzes de
que é a mesma coisa, cruzamento. Ok? Quando chegarmos à aula 8, vocês, obviamente, vão completar este estudo. Depois temos, quer seja descontínua de abrandamento, quer seja descontínua de aceleração, a diferença que vocês têm que notar é que quando uma linha descontínua separa vias de trânsito, o traço será muito mais comprido, sempre que seja uma via de abrandamento, que é uma via que surge do alargamento da faixa de rodagem para nós reduzirmos a nossa velocidade para sairmos na próxima saída daquela estrada nacional, daquela autoestrada, pode ser de qualquer via, ok? A linha, aqui não está muito bem desenhado, mas a linha será sempre muito mais curta e mais grossa. Ou seja, basicamente temos um traço assim, que é o traço que separa vias de trânsito, ok? E teremos um traço assim, ok? Que separa a tal linha de aceleração ou a tal linha de abrandamento. Conseguem perceber aquilo que eu estou a desenhar? Ok? Quando separa uma via de trânsito, o traço é este. Ok? Mais fininho, mais extenso. Quando é via de aceleração ou de abrandamento, os traços vão ser sempre mais grossinhos e mais curtos. Ok? Aqui é igual, na aceleração é a mesma coisa. O traço vai ser sempre basicamente assim mais grossinho, ok? Certo? E normalmente até tem assim mais. Qual é a diferença de abrandamento e aceleração? A da aceleração é para nós acelerarmos, para quando passarmos para aqui, certo? Já estejamos a uma certa velocidade e não vamos perturbar o trânsito que já esteja em circulação. Aqui o abrandamento é para nós virmos aqui e abrandarmos só aqui, certo? E aqui é que começamos a reduzir a nossa velocidade para sairmos na próxima saída, para também não reduzirmos muito aqui, para não perturbar os carros que querem ir, os veículos que querem ir em frente. Percebido ou não? Posso avançar? Posso ou não? Sim? Muito bem. Ok. Depois, as linhas delimitadoras de um corredor de circulação ou de uma pista para velocípedes. Isto é só para vocês perceberem. Sempre que um corredor de circulação ou outro tipo de via seja delimitado por uma linha contínua, obviamente, se nós estivermos aqui, basicamente, se quisermos ir para ali, já não podemos nem pisar nem transpor aquela linha do corredor de circulação. Okay? Nós temos aquelas situações em que o nosso carro particular nós podemos utilizar aquele corredor de circulação, mas neste caso, imagina que nós temos aqui uma mudança de direção à direita. Nós tínhamos que logo circular por aqui e depois chegámos ali e virávamos. Perceberam a ideia, certo? Se for aqui, vocês vão aqui, né? E mais perto do local onde vamos mudar a direção é que passamos para aqui e depois mudamos de direção. Ou seja, esta linha descontínua pode ser pisada ou transposta, esta linha contínua já não posso pisar nem transpor. Portanto, é a diferença entre termos linha contínua delimitadora de um corredor de circulação ou linha descontínua num corredor de circulação. Meninos, se não entenderem, por favor, peçam para repetir. Ok? Posso continuar? Sim ou não? Só a Telma é que fala, ou neste caso escreve. Muita concentração. Ok. Linha de paragem. E passamos para as linhas transversais. Ok? Esta linha é a linha que representa a linha de paragem de um stop. Que pode ser assim, só a linha, como pode ser ter inscrição stop. Primeira situação. Esta linha só tem validade, ou seja, vocês só são obrigados a parar aqui, ou a parar aqui se forem para a frente ou para a esquerda, ou a pararem aqui, porque é importante o posicionamento se formos virar direção à direita. Aqui ou vamos para ali ou vamos para aqui, certo? Okay? Isto é o posicionamento correto do nosso veículo, mas só temos que realmente parar se tiver o sinal vertical. Portanto, tem que ter
o stop. E aqui igual. Tem que ter o stop. Se não tiver, se só tiver a marcação no chão, ok? É cumprimento da regra geral da prioridade. Temos que cumprir a regra geral da prioridade. Há dúvidas em relação ao que eu estou a dizer? Se só a linha no chão, só são obrigados a parar aqui conforme eu desenhei, ou aqui conforme eu desenhei, se para além da linha tiver o stop. Tem que ter lá o stop. Se não tiver stop, esta linha não é nada. Não é válida. É zero. Não duvidem daquilo que eu estou a dizer. Ok? Pronto. Outra situação que é para vocês também deixarem de ter dúvidas. Sempre que tenha então o stop e tenha a linha, vocês têm que imobilizar o veículo antes da marca rodoviária. Ou seja, assim como eu desenhei. Tenho o stop lá, tenho a marca, então paramos antes da marca. Sempre que tem este tipo de situações, vocês não se esqueçam. O posicionamento. Vamos mudar a direção à direita. Vocês inclinam o carrinho logo para a direita. E paramos antes daquela marca. Ok? Aí vamos em frente. Vamos parar o carrinho aqui para ir em frente. Aí vamos para a esquerda. Vamos encostar o carrinho ao eixo. Isto é muito, mas muito importante. Depois, que é para não deixar dúvidas, e eu não quero mesmo dúvidas em relação a isto. Stop. Não tem marca nenhuma. Paro aqui ou paro aqui. Paro ao lado stop ou posso parar lá à frente? Estou à espera de uma resposta. Qual é a vossa ideia? À frente. Não temos que parar ao lado do stop. Só se tiver lá a risca no chão. Se tiver a marca transversal, ok. Antes da marca. Não tem marca, nós podemos parar à frente. Desde que a nossa frente não fique já na outra faixa de rodagem a obrigar os outros a contornar. Tem que ser, é sempre... Ok? Não podemos, mesmo que a gente não consiga ver, não podemos chegar mais à frente. E depois paramos e depois vamos avançando devagarinho e vamos espreitando. Mas podem parar à frente. Não é podem, têm de parar à frente. Não tem que parar ao lado stop cá atrás. A não ser que tenha marca rodoviária. Nunca podem parar com a nossa frente, certo? A fazer com que o outro tenha que se desviar. Isso não. Primeiro paramos antes. Ok, não conseguimos ver. Vamos avançar. Se tivermos que parar outra vez, paramos. Isto é a primeira situação. Outra situação muito importante que vocês também confundem. Normalmente, quando vocês chegam a um determinado local e tem o stop, ok? Mais uma vez aqui stop, vocês entendem? E tem aqui a passadeira. E normalmente a passadeira tem aqui esta marca rodoviária e tem esta marca rodoviária, certo? Que é para os carros que vêm daqui pararem e para os carros que vêm daqui pararem. Está entendido para já o croquis? Certo? Onde é que eu tenho que parar no stop? Ideias. Onde é que eu tenho que parar no stop? Aqui ou aqui? À frente. Aqui. Eu aqui tenho que parar
se vier um peão. Ou daqui, ou daqui. Paro aqui, deixo passar o peão, avanço e paro lá à frente para o stop. Mesmo que o meu carro fique em cima da passadeira. Só tenho que parar aqui para o stop se por acaso nesta marca também tiver escrito a palavra stop. Ok? Então, nesse caso, esta marca que está aqui não é só para parar, para cedermos a passagem ao peão, mas também para respeitarmos o stop. E então paramos aqui. Mas só se tiver stop escrito no chão. Senão, é lá à frente. Quem parar aqui, não tendo a palavra stop, quem parar aqui, deixou passar um peão, arranca, chega aqui, não vê ninguém e avança, contornação muito grave. Porque não parou no stop, parou para o peão. Sabem porque é que vocês erram isto? Porque vocês dizem, nós não podemos parar em cima de uma passadeira. É o que vocês dizem. Não é? Não podemos imobilizar um veículo em cima de uma passadeira. Certo ou errado? Vocês já ouviram isto? Exatamente. Mas essa situação que é referida na lei é referida à situação de, por exemplo, nós termos uma passadeira, ter aqui um carro e nós pararmos em cima da passadeira atrás do carro. Ou seja, imagina que está aqui um carro parado e vocês colavam-se na traseira dele em cima da passadeira. Aí não podem. Mas quando são vocês lá, e muito mais para verem se vêm carros ou não, porque têm um stop, vocês podem estar em cima da passadeira. Só não podem estar em cima da passadeira quando tem uma fila de carros e temos aqui um carro e a gente tem que esperar aqui atrás. Não podemos avançar e ficar em cima da passadeira. E quando ele tiver espaço, avançamos nós para a frente da passadeira. Aqui está bem. Não podemos imobilizar o veículo em cima da passadeira. Agora, nesta situação, neste stop, e por termos stop, e porque não tinha escrito aqui stop no chão, é lá à frente que nós paramos. Não venham com a história que tenho que parar 2 vezes, e porque não sei o quê, porque tenho que parar atrás e depois à frente. Isso é tudo mentira. Aliás, se pararem à frente, atrás e à frente, o examinador, por exemplo, pode-vos marcar uma falta. Se pararem só atrás e não pararem à frente, pode-vos reprovar. Ok? Agora, havendo tal, que era isso que eu simplesmente podia explicar aqui, que é as marcas rodoviárias que estamos a dar. Havendo um local específico, tendo lá a marca rodoviária, ter lá a situação que é para o stop, tem o stop ao alto, vamos parar então antes da marca. E temos um local específico para parar. Não tendo marca, podemos parar à frente. Mesmo que seja em cima da passadeira. Está entendido isto? Ou ainda vai haver dúvidas? Claro que vai haver dúvidas. Certo? Vai haver sempre dúvidas nisto. Ok? Muito bem. Depois, linha de cedência de passagem. Qual é a diferença? A outra era contínua e esta é, como vocês estão a ver, descontínua. Mais uma vez, independentemente de ser assim, ou independentemente até de ter o triângulo aqui desenhado de cedência de passagem, esta demarcação só tem validade se for acompanhada, neste caso, pelo sinal triangular com o vértice invertido, aquele sinal de cedência que nós demos. Então, tem que ter aqui. Tem que ter. Se não tiver, isto não é válido. É regra geral da prioridade. Temos que cumprir a regra da direita que vamos dar na aula 10. Está entendido? Ok? Certo? Muito bem. Depois, passagens. A nova passagem para ciclistas, ou para velocípedes, eles agora dão o nome de velocípedes, que tem a ver, é parecido com uma passadeira, mas a demarcação é esta. Ou então esta, que é mais na transversal, não é? Portanto, isto representa uma passadeira, ok? Para velocípedes. Depois temos a passadeira para peões, que pode ser assim, como agora, que é a zebra, a famosa zebra, como pode ser assim agora. Portanto, isto aqui também representa a passagem para peões, uma passadeira. Foi para poupar tinta. Depois, deixem-me só pôr.
as marcações que eles põem nas lombas redutoras de velocidade, que é para nós nos advertir que temos que moderar a nossa velocidade. Okay? Chama-se lomba redutora da velocidade. E depois vamos então falar nas marcas amarelas que vão regular a paragem e o estacionamento e que não são de caráter temporário. Sempre que vocês virem esta situação em que temos a guia e depois temos uma marca amarela contínua, significa que nós não é proibido quer parar ou estacionar desse lado, neste caso do lado direito, em toda a extensão da linha. Não podemos nem parar, nem estacionar. Linha contínua amarela. Quando ela está desenhada sobre o bordo do passeio, indica que é proibido parar ou estacionar desse lado da faixa de rodagem e em toda a extensão dessa linha. Também, portanto, é a mesma coisa. Portanto, não podemos nem parar nem estacionar do lado direito. É só isso que vocês precisam saber, ok? Proibido, linha contínua amarela, proibido parar, estacionar. Quando é descontínua, que é para eu editar, desculpem lá que eu tenho que puxar abaixo. Quando é descontínua, vamos poder parar, ok? Mas é proibido estacionar. Portanto, indica-nos que é proibido estacionar, portanto, podemos parar. É igual, ok? Esta, zigue-zague, é a mesma coisa da descontínua. Portanto, vamos poder parar, estamos proibidos de estacionar. Portanto, é só, torna-se mais visível. Ok? Podemos parar, estamos proibidos de estacionar. Deixa-me puxar aqui outra vez abaixo, que isto... Ok. Depois temos então esta demarcação, este retângulo com o X, que é podemos parar e estacionar desde que seja para cargas e descargas. Ou seja, estamos proibidos de parar e de estacionar, exceto se for cargas e descargas. Okay? Podemos imobilizar um veículo sobre a mesma, desde que seja para cargas e descargas. Está entendido? Depois temos as marcas de estacionamento que nós já falámos, certo? Que é, obviamente, vocês podem pisar ou transpor as mesmas, mas quando o veículo estiver estacionado, não pode estar sobre as mesmas. Ou seja, neste caso assim, estão a ver o desenho do carro, certo? Neste caso assim em espinha. Portanto, o veículo tem que ficar estacionado sem pisar, sem ficar a pisar as marcas. Obviamente, para estacionarmos, nós podemos pisar as mesmas. Okay? No final, quando concluirmos, é que tem que estar entre as marcas. Ok? Então, são as linhas delimitadoras de lugar de estacionamento. Depois, esta demarcação pintada no chão, que significa que aquele lugar é... basicamente é um local de estacionamento condicionado, ou seja, é condicionado porque só um veículo que tenha dístico de deficiente é que pode lá estacionar. Portanto, o dístico é atribuído a um veículo, certo? Ou seja, atribuído a um doente, e esse doente tem esse dístico, tem que colocar no veículo para, obviamente, poder estacionar nesse mesmo local. Ok? Pronto. Em termos de marca está, e vamos para as setas. Okay? Vai haver setas de seleção que vos vão ajudar a selecionar, só por aqui mais tempo, a selecionar a vossa via, o vosso sentido, o vosso destino, e
temos aqui o exemplo das setas de seleção. É mais fácil vocês decorarem pelas setas de desvio. Ou seja, as setas de desvio, como vocês vão ver, são 4, basicamente. Eu costumo dizer, as setas de seleção são tipo direitas, ou seja, para a frente e para a esquerda, ou para a esquerda e para a frente, deste tipo. Ajuda-nos a selecionar a vossa via. As de desvio são estas aqui, que eu vos vou dar o exemplo. Que são, por exemplo, quando vai ser uma via suprimida e tem tipo uma seta desenhada assim no chão, ou várias. Dá para entender? Ela vai terminar e estamos a avisar que vocês têm que passar para ali. Portanto, estas são chamadas setas de desvio. As outras setas de desvio são aquelas que nós falamos há bocadinho. Linha descontínua, depois começa a ficar mais estreitinho e tem aquelas setinhas assim. E depois fica a linha contínua. Portanto, também são de desvio. Todo o resto são setas de seleção. Portanto, as de desvio são estas que vocês estão a ver aí. Isto depende se temos que passar da via de trânsito da direita para a da esquerda, se temos que passar da via da esquerda que vai terminar para a via da direita. Correto? Entendido? Sim ou não? Respondam lá, se faz favor. Se está tudo bem, se é preciso alguma coisa. Querem um copinho? Ah, é? Fernando, um copinho? Ok. Revejam sempre as aulas, sempre que fique disponível a gravação. Primeira palavra-chave, 09. Primeira palavra-chave, 09. Ok? Muito bem. Registado? Depois temos as raias oblíquas, que temos aqui os exemplos, não é? Em que simplesmente vocês sabem que não podem ser transpostas, certo? Portanto, é um local onde não podemos nem pisar nem transpor. Portanto, não podemos entrar na área por ela abrangida. Chamam-se raias oblíquas. Depois, este retângulozinho que reforça a ideia de que não pode ser, não podemos ocupar o centro de uma intersecção, ou seja, este nunca podemos, mesmo que exista muito trânsito, ok? Nunca vamos poder imobilizar o nosso veículo aqui em cima. Nunca. Portanto, tem trânsito aqui, eu tenho que esperar aqui. Certo? Ou então, estou aqui, quero virar para ali, não posso virar enquanto aquele veículo não sair dali. Ou então, também não posso ir para ali, para a frente, se previr que vou ficar aqui em cima. A asneira. Portanto, reforça, ok? Isto é, em qualquer cruzamento ou entroncamento, nós não podemos ficar imobilizados no centro de interseção. O que esta marca reforça é que normalmente este cruzamento em específico é um local onde existe essa probabilidade. Então, para nos chamar a atenção, para reforçar a ideia, atenção, que vocês não podem ficar imobilizados sobre esta marca, então colocam lá essa marca só mesmo para reforçar. Mas isso é comum, é uma regra comum a todos os cruzamentos e entroncamentos. Não podemos ficar imobilizados no centro de uma interseção, a prejudicar depois a passagem dos outros. Ok? A marca só reforça. Depois temos estas listas que servem para delimitar obstáculos, ok? Que é para torná-los mais visíveis, para nós termos cuidado com eles, para não colidirmos com os mesmos, ok? São listas alternadas de cores amarela e preta. A tal famosa guia, está-se a referir a esta linha e a esta linha, que não se esqueçam, não tem nada a ver com uma linha contínua.
porque esta guia pode ser pisada em transposta em caso de necessidade, ok? E torna os limites da faixa de rodagem mais visível. Lembram-se de eu ter dito, para dentro é faixa de rodagem, para fora é a berma ou o passeio. Torna os limites da via, ou neste caso, desculpem, da faixa de rodagem mais visível. As famosas bandas cromáticas, ou seja, o veículo vem neste sentido e aquilo faz pum, 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 e depois pum, 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 certo? O que é que nos advertem? Para uma situação de perigo, que pode ser aproximação de uma passadeira, pode ser um cruzamento perigoso, uma curva perigosa, a aproximação de uma escola, a aproximação de um local frequentado por idosos, ok? Portanto, não é específico, adverte-nos para a moderação da velocidade, certo? Ponto final, parágrafo, ok? E depois pode-nos alertar para outro tipo de situação, ou seja, não é só porque, olha, as bandas cromáticas existem porque estamos a aproximar de uma passadeira. Pode ser uma passadeira, mas não quer dizer que seja esse caso específico, ok? Adverte-me então para a necessidade de praticar uma velocidade mais reduzida, ok? Certo? Para uma situação que pode ser, como eu disse, uma passadeira, um cruzamento ou um entroncamento perigoso, uma curva de visibilidade reduzida, um local frequentado por idosos, um local de acidentes. Ok? Adverte-nos então para a moderação da velocidade. Bandas cromáticas. Isto sai muito. Depois as famosas marcas de segurança, que normalmente são utilizadas na autoestrada, onde eles dizem que, por exemplo, se for aqui um veículo, devia ser ao contrário, não é? O outro deve vir aqui. Deixar sempre 2 marcas de segurança. Ok? Ajuda-nos a calcular a distância de segurança para o veículo que vai à nossa frente. É uma recomendação. Ok. Muito bem. E vamos agora aqui ao vídeo. E tenho aqui uma coisa para mostrar. 12 a 16. Ok. A tal marca amarela e a situação que nós estávamos a falar. Portanto, isso foi escolhido para... Portanto, enquanto o trânsito estiver a circular, tudo bem. Se virmos que não vamos ficar imobilizados lá à frente, aquele vermelho já fez a asneira porque avançou, certo? E não previu que pudesse ficar imobilizado. Portanto, devemos estar sempre uma distância de segurança para o veículo da frente para que a situação de ficarmos imobilizados no centro da interseção não aconteça. Ok? Isto aqui são situações de estar o amarelo intermitente e depois meterem-se lá em cima, etc. Portanto, são tudo situações. Não podemos imobilizar nunca, ok, o nosso veículo no centro de uma interseção. Depois, a tal situação que eu queria também mostrar para vocês terem uma noção melhor daquelas tal listas alternadas, o amarelo, que é para tornar mais visível obstáculos. Normalmente até são rígidos e não convém andarmos a bater neles, de certeza absoluta, porque vamos nos aleijar. Ok, também já está visto este. Estão a conseguir ver o vídeo bem, certo? Pronto. E depois, esta é a parte da situação daqueles refletores que muitas vezes as linhas têm, que é para reforçar e por nos ajudarem a ver melhor os limites, neste caso, da faixa de rodagem. Como vocês estão a ver ali, ok? Aquele limite dá-nos sempre uma ajuda, no caso, por exemplo, no bueiro intenso, como vamos ver na situação dos raios, né? Nós torna-se a linha mais visível, ok? Ajuda-nos, obviamente, a guiar-nos, ok? Muitas vezes a termos, então, mais noção do espaço, ok? Da via. Depois temos aqui as tais bandas cromáticas, eu vou aproveitar para puxar um bocadinho, lá agora as marcas de segurança, que já falamos também, tal situação de deixar as 2. E falta-me só ver aquilo dos raios. Deixem-me só ver aqui.
Acho que é o 14. Vai, também já está quase a chegar. É próximo. 14 e qualquer coisa. Que é para também não avançar muito. Ok, está aqui. Pronto. E depois há estes delineadores, estão a ver ali sobre os rails, ok? Em que os brancos indicam o limite direito da faixa de rodagem e o alaranjado indica-nos ou dá-nos por isso ser de cor diferente. Lado direito, branco, ok? E o lado esquerdo, laranja, que é para vocês se conseguirem basicamente encontrar. Ok? Portanto, são chamados delineadores. Que têm a ver com... Ali está ali... Estão a ver aquilo ali sobre os raios. Está mesmo aí saliente, que é para ser visível. Portanto, isto é só também para vocês terem algum conhecimento em relação a isto. Ok? E porquê de serem de cores diferentes, etc, etc, etc. Pronto. E agora... Passamos para a parte seguinte, que é a parte dos sinais sonoros. Ok. Que é 2040. Ok. Vamos só... Ok, pronto. Aqui, vamos aqui então. Muito bem. Como eu falei há bocadinho, ok? Apenas e só, no caso, por exemplo, dos veículos a motor, em que existe a tal situação da sinalização luminosa, que é os indicadores de mudança de direção, que vocês gostam de chamar de piscas. Existe a situação dos stops, que é as luzes de paragem, que é quando o veículo vai à nossa frente, o senhor lá, o condutor, está a travar e acendem umas luzinhas vermelhas. Vamos dar tudo isso na aula 8, como eu já referi. Momentaneamente, se realmente vos falhar e pelo tempo estritamente necessário a vocês irem compor a anomalia, nós podemos fazer sinais manuais que possam substituir então alguns desses sinais luminosos do veículo. Podemos, como vocês estão a ver aí, fazer este movimento com a mão para cima e para baixo, certo? A dizer que simplesmente estamos a abrandar, ok? Não é levantar voo, mas sim a abrandar, ok? Podemos simplesmente dizer que vamos parar, e então a mão fica, ok? Espalmada assim. Podemos simplesmente dizer que vamos mudar de direção à esquerda. Podemos dizer que vamos mudar de direção à direita e fazemos assim. É claro que, sendo um veículo de duas rodas, podemos utilizar a mão direita. E podemos simplesmente dizer pode-nos passar. Ou seja, para a frente e para trás. Pode passar, vem. Pode ultrapassar. Eu estou a vê-lo. Ok? Entendido? Atenção com o gesto e conforme os fazem. Não façam assim. Passem por cima. Está bem? Então tenham cuidado. Sabem que o português confunde tudo. Muito bem. Em relação... Tá aí alguém? Alô? Estou chamando. E vocês são mesmo muito concentrados. Já me dói as costas de vos ouvir. Ok. Pronto. Vocês, espero bem que na próxima segunda-feira venham todos aí com... certo? E toda a gente vai querer falar, até se vão atropelar. Ok? Posso contar com isso? Ano novo, vida nova. Portanto, segunda-feira tem que ser aí tudo aí no ar. Ok? Pronto, eu compro repousados para todos. Ok.
Vamos então continuar. Sinais sonoros. Ou seja, buzina. Onde é que se aciona a buzina? Toda a gente, vocês sabem onde é que se aciona a buzina no veículo? Ou não? Costuma-se a dizer que, no caso das mulheres, é inato. Elas buzinar sabem. Pronto. Já vou levar nas costas. Ok, pronto. Então, vocês estão mesmo entusiasmados, não haja dúvida. Ok, pronto. Vamos lá continuar. No centro do volante, normalmente, certo? Ok? Pronto, porque também é importante. Agora, não vamos, obviamente, utilizá-lo de forma indevida. E é o que vamos, basicamente, falar aqui. Primeiro, tem que ser breves, portanto, não podemos ficar lá com a mão. E nada disso, ok? Breves, pipi, por exemplo. E nunca, que é uma coisa que nunca acontece, eu sei, nunca poderá ser utilizado como forma de protesto. Ok? Os sinais sonoros devem ser breves, ok? E nunca poderão ser utilizados como forma de protesto. Isso não acontece, certeza absoluta. Depois, fazermos aqui a separação entre dentro e fora de uma localidade. Dentro de uma localidade, só vamos poder utilizar os sinais sonoros primeiro durante o dia e durante o dia só em caso de perigo iminente. Portanto, a única justificação para a utilização de sinal sonoro dentro de uma localidade terá que ser de dia e apenas e só em caso de perigo iminente. Por exemplo, em situações em que vocês veem, no caso do peão, que ele pode não estar a ter contacto visual connosco e alertá-lo não é reclamar, é numa de eu estou aqui, de indicar-nos a nossa presença, por exemplo, poderá ser um caso de perigo iminente. Ou alguém que está distraído e que vocês veem que vem contra vocês tocarem, que pode ser que então, são casos possivelmente de perigo iminente, ou então circularmos mesmo em missão urgente de socorro e estarmos a levar alguém para o hospital. Ok? Obviamente, perigo iminente. Fora de uma localidade, os sinais sonoros, ok, vão poder ser utilizados quer de dia, quer de noite. Portanto, não existe proibição da utilização dos sinais sonoros de noite fora de uma localidade, embora eles digam que de noite os sinais sonoros devem ser substituídos por sinais luminosos. Existe essa obrigação dentro de uma localidade, mas não existe essa obrigação fora de uma localidade. Portanto, eu fora de uma localidade posso utilizar os sinais sonoros durante a noite. Vou é poder só utilizar esses mesmos sinais sonoros, não só em caso de perigo iminente, como dentro de uma localidade, mas também é permitida a utilização do sinal sonoro nos locais de visibilidade reduzida ou insuficiente, que pode ser cruzamento, pode ser curvas, pode ser lombas. Portanto, em locais de visibilidade reduzida ou insuficiente, nós podemos, fora de uma localidade, utilizar os sinais sonoros e também podemos e devemos utilizar um sinal sonoro, e é uma das que sai muitas vezes, no início de uma ultrapassagem. Ou seja, sempre que nós tencionamos ultrapassar um veículo fora de uma localidade, nós devemos de buzinar no sentido de ele ficar atento à manobra que eu vou realizar e para ele me facultar a passagem. Não é protesto, ok? É de comunicação. E está permitido pela lei a utilização, ou é permitido pela lei, a utilização do sinal sonoro no início de uma ultrapassagem fora de uma localidade. Sinais sonoros
Ficaram com umas luzes? Certo? Está entendido isto? Atenção que isto sai muito. Vão fazer testes e vocês vão ver que isto vai sair. Okay? Tentar sempre fazer com que os sinais sonoros, okay, não sejam utilizados de modo a poder assustar, por exemplo, o condutor do veículo. Isso muitas vezes acontece com os condutores dos velocípedos. Às vezes muito em cima a gente buzina e simplesmente até os assusta. Portanto, obviamente tentar que essa comunicação, se tiver que existir, que não seja demasiadamente em cima desses veículos, ok? Em relação aos sons sonoros característicos, portanto, aos sons sonoros dos veículos prioritários, tem um som característico e normalmente, não é normalmente, ou seja, são excluídos da situação que eu acabei de dizer, ou seja, dentro de uma localidade acabam por poder utilizar os sinais sonoros, portanto, deixa de haver essa proibição a partir do momento que são veículos com sons sonoros característicos de um veículo prioritário, que pode ser da ambulância, pode ser do carro de bombeiros, como pode depois também ser, obviamente, a situação do carro da polícia. Ok? Para terminar, os sinais, temos aqui estes sinais que são os sinais luminosos e especiais. E especiais porque são apenas atribuídos a um determinado tipo de veículos. Ou seja, a luz rotativa azul é expressamente, ou tem que ser expressamente utilizada apenas para veículos que sejam construídos para desenvolver missões urgentes de socorro, e mais nenhum outro tipo de veículo pode utilizar as mesmas, assim como a luz rotativa laranja ou amarelada, certo? É para os veículos chamados de marcha lenta, por exemplo, veículos agrícolas, e para todos os veículos, ok, que são construídos para desempenhar apenas uma função. Por exemplo, o caminhão do lixo tem luz rotativa amarela, certo? Para que é que serve? Para apanhar o lixo. Por exemplo, os reboques daqueles veículos acidentados ou avariados. Para que é que serve? Para transportar esses veículos. Portanto, todo veículo que seja construído para desenvolver apenas uma função, ou seja, considerado um veículo de marcha lenta, por exemplo, a situação dos veículos agrícolas, tem que ter uma luz rotativa amarela. Ok? Essa luz tem que ser visível a pelo menos 100 metros e, se existir apenas uma luz, tem que ser colocado no lado esquerdo, no plano superior do lado esquerdo do veículo, que é o lado do centro, ou seja, da via. Isto sai em exame. A colocação da luz rotativa, quando existe uma, é plano superior do lado esquerdo do veículo. Dúvidas em relação a isto? Tudo ok ou nem por isso? As avaliações têm corrido bem? Sim? Lado esquerdo. Reparem, as luzes, vocês vão reparar, na aula 8 vamos falar no sistema de iluminação, e no caso da avaria, etc. As luzes do lado esquerdo são as luzes mais importantes. Sabem porquê? Porque é o lado do meio da estrada. O lado do eixo. Então são as luzes mais importantes que o veículo tem. Certo? Porque é o meio. E acaba por ser mais visível. Se a luz for do lado direito é menos visível. Então do lado esquerdo é mais visível. Ok? Certo? Dúvidas? Alguma coisa? Não tenho dúvida nenhuma? Podemos ir embora? Ou querem mais alguma coisa?
Não querem mais nada? Posso ir embora? Posso sair? Posso arrumar a tenda? Ninguém quer falar? Eu não me acredito. O teclado deve estar torto. Vocês não devem ter teclado, ninguém escreve, ninguém fala. Está bem, está bem. Pronto, olha. Então, não vamos concluir a aula, não vão conseguir concluir a aula porque eu não vos vou dar a segunda palavra-chave. Porque vocês não querem saber mais nada. Só querem saber de amanhã enfrascarem, não é? Ora bem. Heloísa, Daniela, Marta, Catarina, Tiago, Joyce, Gabriel, Ana Pereira, Ângela, Soraya, Fernando, Adriana, acho que não me esqueci de ninguém, Telma, Gonçalo, acho que está todo. Pessoal do Facebook nos acompanhou através do Facebook. Bom ano, ok? Boas entradas, bom ano. Cá vos esperamos para o ano, ok? E a segunda palavra-chave é o número 61. Juízo, certo? Desfrutem do fim de semana prolongado e segunda-feira cá estamos. Ok, meninos? Sim, senhora. Boas entradas e boas saídas. Até para o ano. Agora só vos quero, estou zangado com vocês, só vos quero ver para o ano.